Lúcia Ramírez tinha 30 anos e uma serenidade que ninguém confundia com fraqueza. Morava com a mãe doente num quartinho de tijolo e telha de amianto, na Vila Esperança, periferia de Campinas. Toda madrugada, abraçava seu pequeno terço de madeira, guardava um caderno de capa azul na mochila e subia em 2 ônibus lotados até chegar ao condomínio fechado Jardim Esmeralda, onde muros altos e câmeras separavam o barulho da favela do silêncio do dinheiro. Ali estava seu novo trabalho: cuidar de seu Rogério Álvares, 79 anos, pai do empresário milionário Alexandre Álvares. Diziam que um derrame cerebral o deixara para sempre na cadeira de rodas. O porteiro do condomínio sussurrou sem olhar de frente que antes dela haviam passado 29 cuidadoras em 3 semanas, todas mandadas embora sem explicação. Lúcia sentiu o nó velho no estômago. Num hospital público anos atrás, tentara avisar sobre um idoso mal medicado. Ninguém a ouviu, e ele morreu. Desde então, o medo de não ser escutada a acompanhava como uma sombra. Seu vínculo com Rogério nasceu em minutos. No primeiro encontro, ele a olhou com olhos cansados, mas lúcidos, e murmurou que a mão dela era igual à da falecida esposa quando arrumava a gravata dele. Lúcia viu nele a figura de um pai que nunca teve presente, e no quarto silencioso percebeu algo mais que doença, uma espécie de injustiça quieta. Tinha 2 objetivos imediatos: manter o emprego para pagar os estudos e os remédios da mãe e proteger a dignidade de seu Rogério, que parecia mais sedado do que sua condição explicava. O obstáculo prático apareceu logo. Clara, a administradora da casa, proibiu que ela revisasse receitas, câmeras e papéis e lembrou que decisões médicas se respeitam, não se questionam. O obstáculo emocional cravou mais fundo. Cada vez que pensava em perguntar algo, voltava a lembrança do idoso do hospital e a vergonha de ter sido ignorada. Sem dizer nada, Lúcia começou a observar. Notou o celular com tela rachada que sempre carregava no bolso, o piano fechado na sala, onde alguma vez Rogério tocou sambas-canção, o costume de Valéria, a elegante esposa de Alexandre, de subir sozinha toda a noite para se despedir do sogro. No caderno azul, anotava rotinas, horários e pequenos detalhes sem explicar seu uso futuro. Saiu do turno com uma urgência silenciosa no peito e uma frase curta: Senhor, se ninguém quer escutá-lo, deixa eu escutar. A casa era enorme, mas Lúcia logo aprendeu a se mover pelas suas sombras. O cheiro de cera no piso de mármore da entrada, o som abafado dos sapatos nos tapetes persas, a luz filtrada pelas cortinas grossas que nunca deixavam o sol entrar por completo. Tudo ali parecia feito para impressionar, não para abrigar. As paredes ostentavam quadros grandes com molduras douradas, fotografias de Alexandre apertando mãos de políticos e empresários, troféus de golfe em prateleiras de vidro. Mas no quarto de Rogério, lá em cima, o mundo era outro. Pequeno, despido, quase hospitalar. A cama era estreita demais para um homem que construíra tanto. A cadeira de rodas ficava sempre no mesmo canto, ao lado de uma janela que ninguém abria. Havia um criado mudo com um copo d'água, um controle remoto que não funcionava e uma bíblia de capa preta com marcadores de papel já amarelados. Na parede, uma única foto: Rogério jovem, de terno claro, ao lado de uma mulher de sorriso largo e olhos bondosos. A esposa morta, imaginou Lúcia, a mesma que ele disse ter mãos parecidas com as dela. Nos primeiros dias, Rogério quase não falava. Olhava para o teto, respirava devagar, movia os dedos sobre o cobertor como se tocasse teclas invisíveis. Às vezes, quando Lúcia trocava o lençol ou ajustava o travesseiro, ele fixava os olhos nela com uma intensidade que assustava. Não era raiva, era súplica, como se estivesse pedindo para que ela enxergasse algo que todos os outros fingiam não ver. Clara aparecia 3 vezes por dia, de manhã, para conferir se Lúcia havia chegado no horário, na hora do almoço, para trazer a bandeja com a comida de Rogério, e no fim da tarde, para revisar a planilha de sinais vitais. Era uma mulher de uns 50 anos, magra,
sempre de salto alto e óculos de aro fino pendurados numa corrente dourada. Falava pouco, mas cada palavra vinha carregada de autoridade. Lúcia aprendera, ainda criança, a reconhecer o tom de quem manda sem gritar. É o tom de quem sabe que não precisa provar nada. Aqui a gente segue o que o Dr. Salinas manda, disse Clara no segundo dia, quando Lúcia perguntou por que o remédio da noite deixava Rogério tão mole. Você cuida do corpo dele, não da cabeça. Entendeu? Lúcia baixou os olhos e respondeu que sim, mas por dentro algo se remexia. Já vira aquele tipo de rispidez antes no hospital, quando enfermeiras mais velhas cortavam perguntas de auxiliares novatas. Já sentira aquele gosto amargo de ter razão e não poder falar. Já carregara o peso de um silêncio que mata. À noite, quando voltava para casa no ônibus cheio, Lúcia abria o caderno azul e relia as anotações. Remédio da noite, 22 horas. Olhos ficam vidrados, músculos travam. Valéria sobe antes. Cheiro doce no copo. Não sabia ainda o que aquilo significava, mas sabia que significava alguma coisa. E sabia também que, se ficasse calada de novo, não conseguiria olhar para o próprio rosto no espelho. O bairro onde morava era diferente do Jardim Esmeralda, como o dia é diferente da noite. Ruas de terra batida, postes com luz fraca, crianças correndo descalças mesmo depois das 10. Sua casa era um puxadinho nos fundos da casa da comadre Neuza, 2 cômodos minúsculos separados por uma cortina de plástico. A mãe dormia na cama, Lúcia no colchão no chão. Não havia armário. As roupas ficavam penduradas em pregos na parede. A geladeira era velha, barulhenta. E só gelava direito se ninguém abrisse a porta com frequência. Mas ali, naquele espaço apertado, havia algo que faltava na mansão de Alexandre. Calor humano. A mãe, mesmo doente, sorria quando Lúcia chegava. Segurava a mão da filha, perguntava como tinha sido o dia. Rezava junto antes de dormir. Deus te deu um coração bom, minha filha, dizia sempre. Não deixa o mundo endurecer ele. Lúcia guardava essas palavras como quem guarda moedas num cofrinho. Sabia que ia precisar delas, porque algo dentro de si, teimoso e antigo, já estava decidindo que não ia fingir que não via. Não dessa vez. Na quarta-feira, quando estava ajudando Rogério a tomar o mingau do café da manhã, ele de repente apertou o pulso dela. A força era pouca, mas a intenção era clara. Lúcia parou, colocou a colher na tigela, olhou nos olhos dele. O senhor quer me dizer alguma coisa? Rogério mexeu os lábios, mas nenhum som saiu. Os olhos, porém, estavam gritando. Lúcia sentiu um arrepio subir pela nuca. Olhou para a porta fechada do quarto, depois de volta para ele. Eu vou prestar atenção, sussurrou. Prometo. E foi o que fez. Começou a observar tudo. O jeito que Valéria entrava no quarto, sempre com um sorriso educado e um copo na mão. O jeito que Clara desviava o olhar quando Lúcia perguntava sobre as receitas antigas. O jeito que o médico, Dr. Salinas, visitava Rogério às pressas, mal olhando para o paciente, assinando papéis sem ler direito. Lúcia também começou a notar o que os outros funcionários sabiam, mas não diziam. Marta, a cozinheira, uma senhora negra de cabelos grisalhos e mãos calejadas, trabalhava ali havia 15 anos. Um dia, enquanto picava cebola na cozinha, murmurou baixinho: "Esse homem não está bem cuidado, mas ninguém quer ouvir o que eu acho." Júlio, o segurança de 63 anos, que ficava na guarita da entrada, também soltou um comentário estranho. Desde que a moça nova casou com o Dr. Alexandre, as coisas mudaram aqui. Câmera desliga sozinha, remédio entra por fora. Mas eu sou só vigia, né? Quem sou eu para falar? Lúcia ouvia tudo, anotava tudo, juntava os pedaços. E à noite, antes de dormir, rezava o terço com a mãe, pedindo coragem. Porque já sabia onde aquilo ia dar. Já sabia que uma hora ia ter que escolher entre o medo e a verdade. E dessa vez, com a ajuda de Deus, ia escolher diferente. Os dias seguintes transformaram Lúcia em parte do mobiliário, discreta, silenciosa, sempre atenta. Enquanto no andar de baixo se ouvia risos de negócios e taças brindando, no piso de cima,
só se escutava o sussurro do oxigênio e o roçar das rodas sobre o mármore. Cada manhã, ela revisava com cuidado a postura de seu Rogério, a temperatura das mãos dele, a forma como os olhos se apagavam de repente depois de certas visitas. Começou a notar padrões sensoriais. Havia um cheiro particular, adocicado, que flutuava no ar depois que Valéria saía do quarto, sempre levando na mão um copo de cristal com vitaminas para o sogro. Os músculos de Rogério ficavam rígidos pouco depois, e a cabeça caía para o lado, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Às vezes, em intervalos breves de lucidez, ele movia os dedos sobre o apoio de braço da cadeira, seguindo um ritmo nervoso, como se quisesse escrever algo no ar. Lúcia passou a catalogar esses momentos no caderno azul. Segunda, 22h15, Valéria subiu com copo, cheiro doce. Rogério ficou mole em 10 minutos. Terça, 21h50, Valéria chegou mais cedo. Rogério tentou falar, ela disse que era melhor ele descansar. Deu o copo. Ele adormeceu rápido demais. As anotações cresciam, página após página, cada uma delas um pequeno tijolo na construção de algo maior que Lúcia ainda não sabia nomear. Na cozinha, o vínculo com Marta se aprofundou. A cozinheira tinha um filho desempregado que morava no mesmo bairro que Lúcia, e as duas começaram a conversar durante os intervalos, quando Clara não estava por perto. Foi numa dessas conversas, enquanto lavavam louça lado a lado, que Marta contou sobre o vídeo. "Tenho guardado no celular", sussurrou, olhando para a porta. "Filmei escondido uns meses atrás. Seu Rogério estava andando com bengala no jardim. Não estava perfeito, mancava bastante, mas andava. Agora olha para ele. Nem consegue ficar de pé." Lúcia sentiu o coração acelerar. "A senhora pode me mostrar?" Marta hesitou, mordeu o lábio, mas depois pegou o celular do bolso do avental e mostrou. No vídeo, desfocado e tremido, dava para ver Rogério caminhando devagar pelo gramado, apoiado numa bengala, uma enfermeira ao lado. Ele parava a cada poucos passos, respirava fundo, mas seguia. Os olhos dele, mesmo na tela pequena, pareciam mais vivos, mais presentes. "Isso foi antes da dona Valéria começar a cuidar dele?" perguntou Lúcia. "Foi. Logo depois que ela assumiu, trouxeram o doutor Salinas. Mudaram todos os remédios e seu Rogério começou a piorar. Em questão de semanas ele já não levantava mais. Disseram que foi o derrame que evoluiu, mas eu sempre achei esquisito." Lúcia devolveu o celular, mas a imagem ficou gravada na mente. Aquele homem no vídeo e o homem imóvel na cadeira de rodas pareciam pessoas diferentes. E quanto mais pensava nisso, mais as peças se encaixavam. No jardim, durante o intervalo da tarde, Lúcia conversou com Júlio. O vigilante era um homem quieto, de poucas palavras, que passava os dias na guarita lendo o jornal e tomando café requentado. Mas, quando o assunto era a casa dos Álvares, ele tinha muito a dizer. "Sabe o que eu acho estranho?" comentou acendendo um cigarro. "As câmeras. Aqui tem câmera em todo canto, mas tem horário que elas desligam. Sempre na hora que a dona Valéria sobe para o quarto do sogro. Clara diz que é manutenção programada, mas manutenção todo dia no mesmo horário. Não faz sentido." "E o senhor nunca falou nada?" Júlio deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. "Falei, uma vez, pro doutor Alexandre. Ele disse que eu estava vendo coisa onde não tinha, que a esposa dele era uma santa cuidando do pai doente. Depois disso, fiquei quieto. Não quero perder o emprego, tenho neto para sustentar." Lúcia entendeu. Conhecia bem aquele medo, aquela necessidade de se calar para sobreviver. Mas também sabia que o silêncio tinha um preço e que alguém, em algum momento, precisaria pagar a conta. Nas semanas seguintes, Lúcia estabeleceu 2 objetivos concretos: fazer com que Rogério comesse sem vomitar e entender por que os momentos de lucidez dele coincidiam sempre com as ausências de Valéria. O primeiro objetivo era prático, quase médico. O segundo era perigoso, beirava a acusação. Conseguiu uma pequena vitória na alimentação. Descobriu que se cantasse baixinho enquanto oferecia a comida, Rogério relaxava e aceitava melhor as colheradas. Eram hinos antigos, que a mãe lhe ensinara,
canções de igreja com melodias simples e palavras de fé. Jesus, manso e humilde de coração. E aos poucos, a sopa descia, o mingau entrava, o corpo fraco recebia algum alimento. Mas essa vitória tinha custo. Clara reclamou que Lúcia estava se apegando demais ao paciente. Valéria insinuou, com um sorriso frio, que cuidadora que canta deve estar com muito tempo livre, talvez precise de mais tarefas. E as tarefas vieram: limpar o banheiro que já estava limpo, reorganizar o armário que já estava organizado, lavar roupa que podia esperar. Tudo para afastá-la de Rogério, para quebrar o vínculo que se formava. Ainda assim, Lúcia persistiu. E numa tarde de quinta-feira, quando Valéria saiu mais cedo para um compromisso social, aconteceu algo extraordinário. Rogério, sozinho com Lúcia, ficou mais desperto do que ela jamais vira. Virou a cabeça, acompanhou os movimentos dela pelo quarto e, quando ela se aproximou para ajustar o cobertor, ele segurou a mão dela com mais força. Me ajuda, conseguiu dizer, a voz rouca, quase inaudível. Lúcia ajoelhou ao lado da cadeira. Eu tô tentando, seu Rogério, mas o senhor precisa me dizer o que está acontecendo. Ele abriu a boca, fechou, tentou de novo. As palavras vinham devagar, arrancadas de um lugar fundo. Ela me dá alguma coisa, no copo. Fico fraco. O coração de Lúcia bateu forte. A dona Valéria? Ele fechou os olhos, assentiu levemente. Quando os abriu de novo, havia lágrimas. Não quero morrer assim. Lúcia apertou a mão dele, sentiu a fragilidade dos ossos sob a pele fina. O senhor não vai, eu prometo. Mas fazer promessas era fácil. Cumpri-las era outra história. Porque, naquela mesma noite, quando confrontou Clara sobre a possibilidade de revisar as receitas antigas de Rogério, a reação foi imediata e dura. Você está querendo me dizer que a senhora da casa está envenenando o sogro? Disse Clara, os olhos estreitos atrás dos óculos. Você sabe o que acontece com gente que espalha mentira assim? Processo, minha querida, processo e cadeia. Eu não estou espalhando mentira, só quero comparar as receitas de antes com as de agora. Se está tudo certo, não tem problema nenhum, né? As receitas ficam guardadas e ponto final. Você não tem formação para entender essas coisas. Seu trabalho é dar banho, trocar fralda e ficar quieta. Entendeu? Lúcia entendeu. Entendeu que estava sozinha. Entendeu que precisaria de mais do que palavras para provar o que sentia nas entranhas. Entendeu que cada passo à frente seria uma guerra. Naquela noite perdeu o último ônibus. Teve que esperar quase 1 hora na rodoviária, sentada num banco duro, cercada de gente cansada voltando para casa. Quando finalmente chegou na Vila Esperança, já passava da meia-noite. A mãe estava acordada, rezando o terço preocupada. Estava demorando, filha. Perdi a hora, mãe. Desculpa. A mãe olhou para ela com aquele jeito que só mães têm, que enxerga além das palavras. Você está se metendo em confusão nessa casa, né? Lúcia tirou os sapatos, massageou os pés doloridos. Não é confusão. É o certo. O certo às vezes machuca, Lúcia. Eu sei. Mas ficar calada machuca mais. E foi isso que a fez voltar dia após dia, mesmo com Clara vigiando cada passo, mesmo com Valéria lançando olhares gelados, mesmo com o doutor Salinas aparecendo de surpresa para conferir se a cuidadora estava seguindo o protocolo direitinho. Lúcia começou a observar Valéria com mais atenção. A mulher tinha 38 anos, sempre impecavelmente vestida, cabelos lisos e brilhantes, unhas feitas, maquiagem perfeita. Falava com voz suave, sorria para as visitas, postava fotos nas redes sociais mostrando a dedicação ao sogro querido. Mas quando estava sozinha com Rogério, quando achava que ninguém via, o sorriso desaparecia. Os olhos ficavam frios. A voz impaciente. Certa vez, Lúcia ouviu do corredor Valéria falando com o sogro. Para de ficar me olhando desse jeito, velho teimoso. Você devia agradecer que eu ainda perco meu tempo subindo aqui. Se dependesse de mim, você já estaria numa clínica qualquer, longe de tudo. Rogério não respondeu. Não, podia. Mas Lúcia, escondida atrás da porta entreaberta, ouviu e anotou.
Data, hora, palavras exatas. O caderno azul estava ficando cheio, cada página uma pequena evidência, cada anotação um fragmento de verdade que sozinho não provava nada, mas junto com os outros começava a formar uma imagem clara e terrível. Na cozinha, Marta confidenciou mais detalhes. Eu vi caixas de remédio entrando pela porta dos fundos, sem nota, sem receita. Clara que recebe. E sempre depois dessas entregas, seu Rogério fica pior. No jardim, Júlio mostrou a Lúcia o registro das câmeras. Olha aqui, todo dia entre 9h30 e 10 da noite o sistema cai. Só volta depois das 11, justo a hora que a dona Valéria sobe. Lúcia juntava os fios, mas sabia que ainda não tinha o suficiente. Precisava de algo concreto. O frasco, a gravação, a prova inegável. E para conseguir isso, teria que arriscar tudo. O emprego, a segurança, talvez até a própria vida. Numa noite fria de julho, quando voltava para casa no ônibus lotado, Lúcia abriu o caderno e releu tudo. As anotações, os horários, os cheiros, as palavras. E no final da última página, escreveu uma oração curta. Senhor, me dá a coragem para fazer o que tem que ser feito. E se eu cair, que pelo menos caia de pé. Fechou o caderno, encostou a cabeça no vidro frio da janela e deixou as luzes da cidade passar borradas pelos olhos cansados. Sabia que a tempestade estava chegando. Sabia que em breve teria que escolher entre o silêncio seguro e a verdade perigosa. E já sabia, no fundo do coração, qual escolha ia fazer. Com o tempo, a figura de Valéria se tornou mais nítida diante dos olhos de Lúcia. Não era uma mulher má por natureza, mas alguém moldada, pelo medo de perder o que tinha conquistado. Vinha de uma família de classe média alta de São Paulo, formada em publicidade, havia deixado o emprego numa agência de eventos ao se casar com Alexandre. Assumira, com dedicação calculada, a missão de humanizar a imagem pública da empresa do marido. Participava de eventos beneficentes, publicava fotos sorrindo ao lado de crianças carentes, dava entrevistas sobre responsabilidade social. Mas por trás da fachada polida havia um medo que roía por dentro. O medo de que Rogério, se recuperasse força e voz, pudesse mudar o testamento antigo que ela suspeitava deixá-la em segundo plano. Alexandre era filho único, mas o pai sempre fora independente, teimoso, avesso a manipulações. Valéria sabia que, enquanto o sogro tivesse lucidez, ela nunca teria controle total sobre a fortuna da família. O Dr. Salinas, neurologista renomado, era seu cúmplice funcional. Não era um monstro, mas um homem cansado, convencido de que um paciente agitado sofre mais que um bem sedado. Aceitava ajustes nas doses a pedido de Valéria, que justificava cada aumento com episódios de agitação exagerados. Seu limite moral estava em não fazer nada que rompesse abertamente a lei. Preferia se mover em zonas cinzentas, protegido por assinar receitas que pareciam razoáveis à primeira vista. A primeira grande virada chegou como fruto direto das pequenas observações de Lúcia. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava Marta a organizar uma gaveta da despensa, encontrou uma pasta velha com cópias de exames anteriores. Alexandre havia jogado ali documentos antigos que Clara ainda não tinha descartado. Lúcia, com o coração acelerado, folheou os papéis. Um relatório médico de 8 meses atrás trazia um diagnóstico diferente. Limitação parcial da marcha devido à sequela de AVC. Recomenda-se fisioterapia intensiva e estímulo à mobilidade. Prognóstico favorável para recuperação parcial com acompanhamento adequado. Lúcia leu e releu. Nada ali falava de imobilidade permanente. Nada ali justificava a cadeira de rodas para sempre. Mostrou discretamente a Marta, que confirmou. Eu disse. Ele andava. E agora olha. Naquela mesma noite, Lúcia ficou até mais tarde, fingindo arrumar o quarto de Rogério depois do turno. Valéria subiu, como sempre, com o copo de cristal na mão. Lúcia se retirou para o banheiro anexo, deixou a porta entreaberta e observou pelo reflexo do espelho. Viu Valéria pegar um frasco pequeno da bolsa, gotejar um líquido transparente no copo de água, mexer com uma colherzinha de prata. O cheiro,
Adocicado invadiu o ar. Valéria se aproximou de Rogério, falou baixinho, quase carinhosa. Toma, sogro, vai te fazer bem, vai te acalmar. Rogério virou o rosto, mas ela insistiu, colocou o canudo entre os lábios dele. Ele bebeu, não tinha escolha. Minutos depois, o corpo inteiro amoleceu. A cabeça pendeu, os olhos se fecharam. Lúcia esperou Valéria sair. Depois entrou no quarto. Procurou o frasco. Não estava à vista, mas no banheiro de visitas, dentro de uma necessaire esquecida sobre a pia, encontrou. Um vidro pequeno, rótulo discreto. Clonazepam gotas. Lúcia fotografou com o celular, anotou o nome. Mais tarde, em casa pesquisou na internet. Ansiolítico potente. Em doses altas e uso contínuo. Fraqueza muscular extrema, sonolência, perda de coordenação motora. Exatamente os sintomas de Rogério. Sentiu um frio na espinha. Não era veneno no sentido clássico. Era pior. Era um remédio legítimo, usado de forma errada, transformado em ferramenta de aprisionamento. E o Dr. Salinas assinava as receitas, tornando tudo legal, documentado, impossível de contestar sem provas concretas. O passado voltou como um soco no estômago. O idoso do hospital. A enfermeira que ignorou o alerta. A morte evitável. A culpa que nunca saiu. Lúcia fechou os olhos. Respirou. Fundo, rezou. Não de novo, dessa vez não. Nos dias seguintes, as subtramas se entrelaçaram de forma dolorosa. A mãe de Lúcia recebeu uma carta do hospital adiando a cirurgia porque faltava dinheiro para o depósito. Lúcia chorou no banheiro da casa dos Álvares, mordendo a mão para não fazer barulho. Marta contou que o filho estava pensando em aceitar um trabalho suspeito, transportando encomendas sem saber o que havia dentro, porque precisava pagar dívidas. Júlio confidenciou que a neta tinha abandonado a escola para trabalhar numa lanchonete, e ele não conseguia convencê-la a voltar. Todos presos nas mesmas teias. Dinheiro, medo, silêncio. E então veio o padre Estevão. Ele era o pároco da igreja da Vila Esperança, um homem de 60 anos, cabelos brancos, mãos grandes e voz tranquila. Conhecia Lúcia desde criança, batizara ela, acompanhara a mãe durante a doença. Num domingo após a missa, Lúcia se aproximou dele e pediu para conversar. Sentaram num banco de madeira ao lado da sacristia. Lúcia contou tudo. O caderno, as anotações, o vídeo de Marta, o frasco, as suspeitas. O padre ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo minuto. — Você tem medo? Perguntou por fim. — Tenho. — E ainda assim quer seguir? — Preciso. Padre Estevão assentiu. — Então você vai precisar de ajuda. Conheço um advogado. Trabalha com a paróquia em casos de abuso contra idosos. Vou falar com ele. — Padre, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Ele não cobra de quem não pode pagar. Confia em mim. Lúcia confiou, porque não tinha outra escolha, porque estava sozinha demais para desistir e acompanhada demais para fingir que não via. Mas a resistência aumentou. Valéria começou a mudar os turnos de Lúcia, afastando-a dos horários noturnos. Clara passou a revistar a mochila dela na saída, procurando objetos da casa que poderiam ter sido levados por engano. O Dr. Salinas apareceu de surpresa, examinou Rogério rapidamente e depois puxou Lúcia para o corredor. — Recebi reclamações de que você está questionando meu trabalho, disse, o tom amável, mas firme. Entendo que você se importa com o paciente. É admirável. Mas cuidado com acusações infundadas. Difamação é crime. E eu tenho todos os documentos assinados, todas as receitas dentro da lei. Você não tem nada além de impressões pessoais. Pensa bem antes de fazer algo que possa te prejudicar. Lúcia abaixou a cabeça, murmurou que entendia. Mas por dentro, a decisão estava tomada. Não ia recuar, porque tinha visto Rogério tentar levantar um dedo, como pedindo socorro, porque tinha ouvido a voz trêmula dele dizendo, me ajuda, porque sabia que o silêncio também tinha um preço, e dessa vez não queria pagar. Numa sexta-feira à noite, voltando para casa, Lúcia abriu o caderno azul na última página escrita e acrescentou uma linha nova. Segunda-feira, agir.
Não sabia ainda exatamente como, mas sabia que o tempo estava se esgotando, que Rogério estava sendo apagado aos poucos, que se ela esperasse mais, talvez fosse tarde demais. Em casa, a mãe percebeu a tensão. Você vai fazer o que decidiu, né? Vou. E se der errado? Lúcia guardou o caderno na gaveta, pegou o terço, apertou as contas de madeira entre os dedos. Se der errado, pelo menos vou dormir em paz sabendo que tentei. A mãe segurou a mão da filha, rezou baixinho. Que Deus te proteja, menina, e que a verdade apareça, custe o que custar. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua. Cachorro latindo, moto passando, música alta de alguma festa distante. Pensou em Rogério, sozinho naquela casa enorme, preso numa cadeira que talvez nem precisasse estar. Pensou no hospital, no velho que morreu, no peso que carregava desde então. E pensou na escolha que estava prestes a fazer, entre a segurança do silêncio e o perigo da verdade, entre manter o emprego e manter a consciência limpa, entre sobreviver quieta ou viver de pé. Quando o sol nasceu, Lúcia se levantou, tomou banho, vestiu o uniforme, guardou o caderno azul na mochila, olhou para a mãe, ainda dormindo, coberta até o pescoço, respirando devagar. Beijou a testa dela, sussurrou uma oração e saiu. No ônibus lotado, em pé, segurando a alça de metal, Lúcia fechou os olhos e pediu forças, porque sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis da vida. Mas sabia também, com aquela certeza quieta que vem de dentro, que estava fazendo o certo, e que Deus, que nunca abandona quem luta por justiça, estaria ali, não para impedir as sombras, mas para dar luz a quem se atreve a abrir a janela. A oportunidade se apresentou em forma de ausência. Alexandre precisava viajar a São Paulo para uma reunião de negócios que duraria 3 dias, e Valéria ficaria sozinha na mansão com Rogério e o pessoal mínimo. Lúcia pediu para trocar seu turno, alegando que precisava acompanhar a mãe num exame médico na manhã seguinte. Na verdade, queria estar ali durante a noite, quando as máscaras caíam. Clara, achando-se esperta, aceitou a troca, pensando que assim teria a cuidadora mais cansada e controlável. Lúcia se preparou com o que já conhecia. Revisou no caderno a localização das câmeras do corredor. Sabia que uma tinha um ângulo que captava parcialmente a porta do quarto de Rogério e a mesinha onde Valéria preparava as vitaminas. Deixou o celular de tela rachada com o gravador pronto, escondido no bolso do uniforme. Conversou com Júlio na guarita, pedindo que se ouvisse algum barulho estranho na madrugada, subisse. Lembrou a ele das próprias palavras: um dia algo sério vai acontecer e ninguém vai ver. Júlio hesitou, coçou a barba grisalha. E se eu perder meu emprego por causa disso? E se a gente perde a alma por ficar calado? Devolveu Lúcia. O vigilante não respondeu, mas acenou com a cabeça. Era o suficiente. A casa foi se silenciando conforme as luzes das varandas se apagavam uma a uma. Marta foi embora às 8, depois de deixar a janta preparada. Clara saiu às 9, lembrando Lúcia que qualquer emergência deveria ser reportada imediatamente pelo telefone. Valéria jantou sozinha na sala de jantar, bebendo vinho branco, olhando o celular. Às 10h30 subiu. Lúcia estava no quarto de Rogério, ajustando os travesseiros. O velho a olhou com aqueles olhos cansados que já diziam tanto. Ela segurou a mão dele, apertou de leve. Hoje vai ser diferente, sussurrou. Confia em mim. Rogério piscou devagar, e Lúcia teve certeza de que ele entendia. Valéria entrou no quarto às 11 em ponto, como sempre, trazendo o copo de cristal na mão. Sorriu para Lúcia, aquele sorriso educado e vazio. Pode ir descansar um pouco. Eu fico com ele. Vou só esquentar uma compressa para o pescoço dele. Tá reclamando de dor, mentiu Lúcia. Não precisa. Ele vai dormir agora mesmo. Mas Lúcia já tinha saído, levando o celular e deixando-o ligado, escondido atrás de um porta-retratos na estante, com a câmera apontada discretamente para o quarto. No corredor, encostou-se na parede, respirou fundo. Podia ouvir a voz de Valéria lá dentro,
falando baixo, quase doce. Vamos, sogro, toma a vitamina, vai fazer bem. Pelo reflexo do vidro da janela do corredor, Lúcia conseguia ver parte do quarto. Viu Valéria pegar o frasco pequeno da bolsa, gotejar no copo, mexer com a colherzinha. O cheiro adocicado chegou até onde estava. Viu a mulher se aproximar de Rogério, colocar o canudo entre os lábios dele. Mas dessa vez, Rogério virou a cabeça. Recusou. Não seja teimoso, disse Valéria, a voz perdendo a doçura. Você precisa descansar. Rogério fechou a boca com força. Valéria insistiu, segurou o queixo dele. Bebe logo. Ou você quer que eu ligue para o Salinas e peça para aumentar a dose? Quer acabar numa clínica qualquer, velho chato? Foi aí que Lúcia viu. Valéria forçou a boca de Rogério, despejou o líquido, tapou o nariz dele para que engolisse. O corpo do velho se debateu fracamente, mas não tinha forças. Engoliu. Tossiu. A cabeça caiu para o lado. E então, de repente, Rogério começou a respirar diferente. Curto, rápido, ofegante. Os dedos se crisparam. O rosto ficou pálido. Lúcia explodiu pela porta. O que a senhora fez? Valéria se virou, surpresa, furiosa. Você não devia estar aqui. Ele está passando mal. Lúcia correu até a cadeira, arrancou o copo da mão de Valéria. No movimento, bateu o ombro com força na quina da cômoda. A dor foi aguda, irradiando pelo braço inteiro, mas ela não soltou o copo. Você enlouqueceu? Me dá isso! Valéria tentou pegar de volta, mas Lúcia se afastou, gritando. Júlio! Júlio! Sobe aqui! Valéria mudou de tática. A voz ficou alta, histérica, teatral. Socorro! Essa mulher está atacando o sogro. Alguém me ajuda! Júlio subiu correndo, ofegante. Parou na porta. Olhou a cena. Lúcia segurando o copo. O ombro visivelmente machucado. Rogério quase desmaiado na cadeira. Valéria com lágrimas de raiva nos olhos. Júlio, prende essa louca. Ela trouxe remédio de fora, tá tentando matar meu sogro. O vigilante hesitou. Olhou para Lúcia. Não é verdade, disse Lúcia, a voz trêmula, mas firme. O remédio é dela. Tá aqui dentro da bolsa. Eu vi ela colocar no copo. E tem câmera no corredor que filmou tudo. Mentira! Eu vou te processar. Vou acabar com você. Júlio olhou para a câmera do corredor, pensou rápido. Vou guardar a gravação agora, antes que alguém delete. Você não tem autorização para mexer nas câmeras, gritou Valéria. Mas Júlio já estava descendo. E Lúcia, apesar da dor no ombro, não largou o copo. Segurou firme, mesmo quando Valéria ameaçou chamar a polícia. Mesmo quando prometeu que Lúcia nunca mais trabalharia em casa de família. Mesmo quando disse que ia inventar que a cuidadora roubara joias. Inventa o que quiser, disse Lúcia. Mas seu Rogério não vai tomar mais nada que a senhora der. Valéria percebeu que estava perdendo o controle. Pegou o celular, ligou para Alexandre. Falou chorando, dizendo que a cuidadora havia surtado, que estava acusando-a de coisas absurdas, que precisava voltar urgente. Lúcia aproveitou a distração. Correu até o banheiro, despejou o líquido do copo na pia. Lavou bem, guardou o copo vazio. Depois, pegou o celular de trás do porta-retratos. A gravação estava lá. A voz de Valéria, as ameaças, a cena toda. Quando voltou ao quarto, Rogério estava respirando melhor. Lúcia se ajoelhou ao lado dele, segurou a mão trêmula. Aguenta firme. Vai passar. O velho olhou para ela com gratidão. Não conseguia falar, mas os olhos diziam tudo. Júlio voltou com um pendrive na mão. Copiei. A gravação mostra ela entrando com a bolsa, fechando a porta, e depois você gritando e eu subindo. Tá tudo aqui. Valéria ficou lívida. Vocês vão se arrepender, todos vocês. Mas a voz dela já não tinha a mesma firmeza, porque sabia que as provas estavam montando contra ela, e que dessa vez o silêncio não ia protegê-la. Lúcia passou a noite no quarto, vigiando Rogério. O ombro doía, latejava, mas ela não reclamou. Às 3 da manhã, Marta chegou, chamada por Júlio. Trouxe gelo para o ombro de Lúcia e chá de camomila para Rogério. As 3 mulheres ficaram ali, em silêncio, esperando o amanhecer. Valéria trancou-se no quarto dela, ligando para advogados, para amigas, para quem pudesse ajudar a construir uma defesa. Mas a cada ligação,
A voz ficava mais desesperada. Quando o sol nasceu, Lúcia estava exausta, dolorida, mas inteira. Tinha o copo, tinha a gravação do celular, tinha o pendrive de Júlio, tinha o frasco que Marta guardara escondido na cozinha, envolto num pano com a data escrita. E tinha algo mais, a certeza de que dessa vez sua voz seria ouvida. Às 7 da manhã, Alexandre chegou de São Paulo dirigindo feito louco. Entrou na casa como um furacão, subiu direto para o quarto do pai. Encontrou Lúcia sentada ao lado da cadeira, o braço imobilizado num pano, os olhos vermelhos de cansaço. O que aconteceu aqui? Lúcia se levantou devagar, olhou nos olhos dele. Chegou a hora do senhor ouvir a verdade e começou a contar. Cada detalhe, cada anotação, cada prova. Alexandre ouvia, o rosto ficando cada vez mais tenso, as mãos fechando em punhos. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para o pai. Rogério, mais acordado do que estivera em meses, assentiu levemente. "Valéria!" gritou Alexandre, a voz ecoando pela casa inteira. "Desce aqui, agora!" E Lúcia soube que a guerra havia começado, mas que pela primeira vez não estava lutando sozinha. No dia seguinte, o Jardim Esmeralda já não era apenas um refúgio de segredos elegantes. O padre Estevão chegou acompanhado do Dr. Bernardes, advogado que trabalhava com a paróquia em casos de violação de direitos de idosos. Alexandre os recebeu na sala de estar, o rosto fechado de quem está mais acostumado a assinar contratos do que a ouvir verdades incômodas. Lúcia estava lá sentada numa cadeira dura, o braço enfaixado, Júlio ao lado dela. Marta esperava na cozinha, nervosa. Valéria desceu por último, impecavelmente vestida, maquiagem perfeita, como se estivesse indo para um almoço social. A comprovação dos fatos não dependeu de discursos elaborados, mas do que já existia. Júlio, com as mãos tremendo, conectou o pendrive na televisão grande da sala. A imagem apareceu. Valéria entrando no quarto de Rogério com a bolsa, a porta se fechando. Minutos depois, o áudio captou a voz dela, clara. "Vamos, sogro. Toma a vitamina." E depois, mais baixa, mais dura. "Ou você quer que eu peça para o Salinas aumentar a dose? Quer acabar numa clínica qualquer?" O silêncio na sala era denso. Alexandre olhava para a tela, depois para a esposa, depois de volta para a tela. "Isso foi tirado de contexto", começou Valéria, a voz controlada. "Eu estava apenas tentando fazer ele tomar o remédio. Receitado. Ele é teimoso, vocês sabem." Dr. Bernardes pediu licença, pegou o próprio celular. "Posso reproduzir outro áudio?" Alexandre concordou. A gravação que Lúcia fizera no celular escondido atrás do porta-retratos começou a tocar. A qualidade não era perfeita, mas dava para ouvir. "Valéria, não seja teimoso. Você precisa descansar. E depois, mais nítido. Bebe logo. Ou você quer que eu ligue para o Salinas e peça para aumentar a dose? Quer acabar numa clínica qualquer, velho chato?" Valéria empalideceu. Eu estava nervosa. Ele me provoca. Ele faz de propósito para me irritar." "E isto?" perguntou Lúcia, levantando-se devagar. Fez sinal para Marta, que entrou trazendo uma sacolinha plástica. Dentro, um frasco pequeno envolto em pano com uma etiqueta escrita à mão. Data: 15 de julho, encontrado na bolsa de Valéria Álvares. Marta colocou a sacola sobre a mesa de centro. Guardei como a Lúcia pediu, com a data, a hora e minha assinatura de testemunha. Dr. Bernardes pegou a sacola, examinou o frasco através do plástico. Clonazepam, controlado, e segundo as receitas oficiais do Sr. Rogério Álvares. Ele abriu uma pasta, tirou cópias. A dose prescrita era de 5 gotas por dia. Este frasco mostra uso muito superior. E não há receita recente que justifique essa quantidade. Eu só seguia o que o Dr. Salinas mandava, protestou Valéria, a voz subindo. Então vamos ligar para o Dr. Salinas, disse Alexandre, a voz gelada. Pegou o telefone, discou. Colocou no viva-voz. Salinas atendeu no terceiro toque, a voz arrastada de quem acabara de acordar. Alô? Doutor, aqui é Alexandre Álvares. Preciso confirmar uma informação.
O senhor prescreveu quantas gotas de clonazepam por dia para meu pai? Houve uma pausa. 5 gotas à noite para ajudar no sono. E aumentou essa dose recentemente? Não. Por quê? Houve algum problema? Alexandre olhou para Valéria. Nenhum problema, doutor, obrigado. Desligou. O silêncio voltou mais pesado. Valéria tentou outra tática. Lágrimas começaram a rolar. Alexandre, você sabe o quanto eu me dediquei ao seu pai. Abri mão da minha carreira, da minha vida para cuidar dele. E agora essa empregada vem com acusações absurdas e você acredita nela? Não é sobre acreditar nela, ou em você, disse Alexandre, a voz cansada. É sobre o que as provas mostram. Dr. Bernardes puxou mais papéis da pasta. Aqui estão laudos médicos antigos do Sr. Rogério, de 8 meses atrás. O diagnóstico era de limitação parcial da marcha. Recomendavam fisioterapia, não imobilização. Ele tinha prognóstico favorável. As coisas pioraram, disse Valéria, limpando as lágrimas. O derrame evoluiu. Então por que não há registro disso nos exames? Perguntou o advogado. E por que, segundo testemunhas, o Sr. Rogério andava com bengala meses atrás e de repente ficou completamente dependente da cadeira? Marta, da porta da cozinha, falou baixinho. Eu tenho um vídeo. Todos se viraram. Alexandre fez sinal para que ela se aproximasse. Marta, nervosa, pegou o celular, procurou o arquivo. Passou para Alexandre. No vídeo tremido e desfocado, Rogério caminhava pelo jardim com uma bengala, uma enfermeira ao lado. Era lento, difícil, mas caminhava. A data no canto da tela. 6 meses atrás. Alexandre assistiu em silêncio. Quando terminou, olhou para o pai, que estava na cadeira de rodas ao lado da janela, sendo cuidado por uma enfermeira que haviam chamado de emergência. Rogério olhou de volta. E pela primeira vez em muito tempo, os olhos dele estavam mais claros, mais presentes. Pai, disse Alexandre se aproximando. É verdade? Você conseguia andar? Rogério moveu a cabeça devagar. Sim. E você acha que... Alexandre não conseguiu terminar a frase. O velho respirou fundo, juntou forças. Ela me dava demais. Eu ficava fraco. A voz era frágil, arrastada, mas era dele, e era real. Alexandre fechou os olhos. Quando abriu, havia dor ali, dor e raiva. Valéria, sai da minha casa. Alexandre, por favor, agora! Valéria percebeu que havia perdido. Levantou-se ainda tentando manter a compostura e saiu da sala. Mas antes de subir a escada, virou-se. Você vai se arrepender. Seu pai sempre te minimizou. Sempre te tratou como incompetente. Agora que finalmente ele dependia de você, você escolhe acreditar numa empregada qualquer? Alexandre não respondeu. Apenas apontou para a porta. Quando Valéria saiu, Dr. Bernardes se virou para Lúcia. Vamos precisar de você para depor. E vamos acionar as autoridades sanitárias. Isso é caso de possível maus-tratos e administração irregular de medicamentos. Eu vou, disse Lúcia, mesmo sabendo o que aquilo significava. Dias perdidos de trabalho, interrogatórios, exposição. Alexandre se aproximou dela. Quanto você ganha aqui? Lúcia disse o valor baixinho. A partir de agora é o dobro, e vou pagar todas as suas despesas médicas e a cirurgia da sua mãe. Lúcia sentiu as lágrimas subirem. Senhor, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei, mas eu preciso fazer o que é certo. E isso é o mínimo. Nos dias seguintes, a investigação avançou. O Conselho Regional de Medicina convocou o Dr. Salinas, que tentou se defender dizendo que apenas seguia as orientações da família. Mas quando confrontado com as dosagens reais administradas versus as prescritas, não conseguiu explicar a discrepância. Valéria foi notificada a prestar depoimento. Contratou advogados caros, construiu uma defesa baseada em estresse de cuidadora e má interpretação de suas intenções. Mas as provas eram muitas. Os vídeos, os áudios, o frasco, os depoimentos de Lúcia, Marta e Júlio. Para Lúcia, cada passo teve um custo. Perdeu dias no fórum, sentada.
em bancos duros esperando ser chamada. Gastou o pouco dinheiro que tinha em passagens de ônibus. Viu a cirurgia da mãe ser adiada de novo, mesmo com a promessa de Alexandre, porque processos burocráticos demoram. Mas havia pequenas vitórias também. O filho de Marta foi contratado por um mercado local, graças a uma indicação de Júlio, que usou seus contatos no bairro. A paróquia se ofereceu para criar um grupo de apoio a famílias que cuidam de idosos, ensinando-as a identificar sinais de abuso. E Rogério, aos poucos, começou a voltar. Não completamente. O tempo na cadeira, a medicação, excessiva, tudo deixara marcas. Mas com fisioterapia, com acompanhamento correto, com Lúcia ao lado cantando hinos enquanto ele tentava mover as pernas, ele foi recuperando pequenas coisas. Segurar um copo, virar a cabeça sem tonteira, ficar de pé apoiado por alguns segundos. Uma tarde, enquanto Lúcia o ajudava nos exercícios, Rogério segurou a mão dela e disse claramente: "Obrigado." Ela sorriu, apertou de volta. "De nada, seu Rogério. Você me salvou." "A gente se salvou, seu Rogério, porque o senhor também não desistiu." E era verdade, porque se ele tivesse desistido, se tivesse aceitado o apagamento silencioso, se tivesse parado de tentar mover aquele dedo no apoio de braço, Lúcia talvez nunca tivesse percebido. Mas ele lutou, do jeito que pôde, e ela lutou também. Juntos, acenderam a luz num lugar que estava cheio de sombras, e mesmo sabendo que a justiça humana é lenta, imperfeita, cheia de falhas, havia consolo em saber que a verdade finalmente estava sendo vista. Passado um ano, o mundo não estava perfeito, mas se parecia mais com algo justo. Seu Rogério morava num apartamento amplo e simples, num bairro tranquilo do Cambuí, longe do eco frio do Jardim Esmeralda. Continuava usando a cadeira de rodas, mas agora suas mãos conseguiam segurar uma xícara sem tremer tanto, e com a ajuda do fisioterapeuta conseguia ficar de pé alguns minutos por dia. No canto da sala, o piano velho estava aberto. Às vezes, com Lúcia ao lado, ele se arriscava a tocar fragmentos desajeitados dos sambas-canção que um dia encheram de música a Casa Grande. As consequências para os antagonistas foram claras, sem crueldade gratuita. Valéria enfrentou o processo por maus tratos e administração irregular de medicamentos. Não foi presa por anos, mas recebeu pena restritiva, terapia obrigatória e proibição de se aproximar de Rogério. Perdeu o acesso direto, a fortuna da família, e sua imagem social se despedaçou. As amigas que antes a cercavam em eventos beneficentes agora desviavam o olhar quando a encontravam na rua. Teve que vender o carro importado, o apartamento no Morumbi, as joias, e aprendeu, do jeito mais duro, que o controle construído sobre mentiras sempre desmorona. O doutor Salinas foi punido pelo Conselho Regional de Medicina. Teve a licença suspensa temporariamente e foi obrigado a trabalhar sob supervisão num hospital público geriátrico, onde via de perto os rostos que antes enxergava apenas em relatórios. Nos primeiros meses, resistiu, reclamou da sobrecarga, da falta de estrutura. Mas com o tempo, algo nele começou a mudar. Começou a ouvir os idosos, a perguntar como se sentiam, a ajustar medicações com cuidado. Não virou um santo, mas virou um médico de novo. Alexandre, depois de muita resistência, aceitou sua parte de culpa. Percebeu que havia terceirizado o cuidado do pai, preferindo acreditar em Valéria porque era mais fácil, mais conveniente. Com a ajuda do padre Estevão, que se tornou uma espécie de conselheiro espiritual da família, iniciou uma relação mais honesta com Rogério. Visitava-o sem fotógrafos, sem interesse comercial, apenas como filho. E nas conversas difíceis, cheias de silêncios desconfortáveis, os dois foram se reaproximando. Foi numa dessas visitas que Alexandre propôs a ideia da fundação. "Pai, a Lúcia me deu uma ideia. E se a gente criasse um projeto para treinar cuidadoras de bairros pobres? Ensinar elas a reconhecer sinais de abuso, a registrar tudo, a ter voz?" Rogério, sentado na cadeira ao lado da janela, olhou para o filho e sorriu. Boa ideia. E assim nasceu a Fundação Esperança e Dignidade. Pequena, com sede num salão cedido pela paróquia, mas com propósito claro:
formar cuidadoras, dar ferramentas, ensinar direitos. Lúcia assumiu a coordenação, combinando sua experiência humilde com cursos técnicos que finalmente pôde pagar. Recebia grupos de mulheres, quase todas vindas de periferias, quase todas com histórias parecidas com a dela, e ensinava o que aprendera: observar, anotar, não ter medo de falar. No primeiro treinamento, distribuiu cadernos de capa azul para todas. Este caderno pode salvar uma vida, disse. Anotem tudo: horários, sintomas, conversas estranhas, porque um dia essas anotações podem ser a diferença entre a verdade e a mentira. As mulheres ouviram em silêncio, algumas com lágrimas nos olhos, porque reconheciam nelas mesmas a Lúcia de um ano atrás, invisíveis, desacreditadas, com medo. Em casa, a mãe de Lúcia finalmente fez a cirurgia. Alexandre pagou tudo: hospital particular, médico renomado, fisioterapia pós-operatória. Quando recebeu alta, a senhora chorou de gratidão. Deus recompensa quem faz o certo, minha filha. Às vezes demora, mãe, mas recompensa. Marta continuou trabalhando na casa de Alexandre, mas agora com dignidade reconhecida. Recebeu aumento, teve os direitos regularizados e viu o filho conseguir um emprego fixo no mercado. Aos domingos, visitava Lúcia e Rogério no apartamento, levando marmitas que enchiam de cheiro de comida caseira o espaço antes silencioso. Júlio também passou a visitar regularmente. Trazia ferramentas, consertava torneiras, trocava lâmpadas. E nas conversas de fim de tarde, enquanto tomavam café na varanda, falava sobre a neta que voltara para a escola, incentivada pelo exemplo de coragem que vira nos adultos ao redor. O apartamento de Rogério era simples, mas vivo. Tinha plantas na janela, fotografias nas paredes, livros empilhados na estante. Não havia luxo, mas havia calor. E nas tardes de sábado, quando Lúcia chegava para fazer companhia, ele sempre pedia para que ela se sentasse ao piano com ele. «Toca aquela música que minha esposa gostava», pedia. Lúcia, que nunca aprendera piano de verdade, colocava os dedos nas teclas e tentava. Errava as notas rindo. Rogério a corrigia paciente, e aos poucos, desafinada, mas sincera, a melodia saía. Uma tarde, enquanto o sol caía sobre as fachadas simples do bairro, Lúcia empurrou a cadeira de Rogério até a varanda, onde cresciam jasmins em vasos. O velho respirou fundo, olhou para as pessoas passando na rua, para as crianças jogando bola, para a vida acontecendo. «Nunca imaginei que ia me sentir tão livre sentado», murmurou. Lúcia sorriu. Apertou o terço que agora sempre trazia no pulso. «Liberdade não é sobre onde a gente tá, seu Rogério. É sobre quem a gente é». Ele olhou para ela, aqueles olhos cansados, mas gratos. «Você me ensinou isso. A gente se ensinou, seu Rogério». E ficaram ali, em silêncio, ouvindo o barulho do bairro, o som de buzinas distantes, risadas de vizinhos. Um silêncio diferente daquele da mansão. Um silêncio cheio de vida. Quando o sol se pôs completamente, Lúcia ajudou Rogério a entrar. Preparou o chá da noite, ajustou os travesseiros, conferiu os remédios. Agora, nas doses corretas, prescritas por um médico de verdade. Antes de sair, como sempre fazia, pegou o caderno azul que guardava na bolsa e escreveu a data do dia, as vitórias pequenas. Rogério ficou em pé 3 minutos. Comeu tudo no almoço, tocou piano. E na última linha, acrescentou algo novo. Não era anotação de rotina. Era reflexão, testemunho, oração. Deus não impede que existam as sombras, mas sempre dá luz a quem se atreve a abrir a janela. Fechou o caderno, guardou na bolsa e saiu. Na rua, esperando o ônibus, Lúcia olhou para o céu já escuro, cheio de estrelas. Pensou no hospital de anos atrás, no velho que morrera, no peso que carregara. Pensou em Rogério, agora seguro, cuidado, vivo. Pensou nas cuidadoras que treinava, nas vozes que estavam aprendendo a não se calar. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a culpa antiga havia se transformado em outra coisa. Não em orgulho. Orgulho seria demais, mas em paz. A paz de quem fez o que pôde, com o que tinha, onde estava. O ônibus chegou. Lúcia subiu, pagou a passagem, sentou perto da janela. No reflexo do vidro,
Viu o próprio rosto, cansado, mais velho, mas inteiro, e sorriu, porque tinha aprendido que a justiça não chega montada em cavalos brancos, com trombetas e aplausos. Chega devagar, em passos pequenos, construída por mãos calejadas que se recusam a soltar. Chega nas anotações de um caderno azul, nas gravações de um celular rachado, na coragem de quem decide que sua voz, mesmo tremendo, vai ser ouvida. E que Deus, sempre, sempre, caminha junto com quem escolhe a luz.